Olá, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da avaliação diagnóstica no TEA e também no TDAH em adolescentes e adultos. O diagnóstico ele é um caminho extremamente importante para que a partir da identificação do quadro, o profissional ou a equipe que esteja tratando o indivíduo ele possa elaborar um plano de tratamento adequado, personalizado e principalmente que venha atender às necessidades dessa pessoa e com isso fazer com que haja uma melhora da qualidade de vida. Então vamos dividir em dois blocos, tá? Quando a pessoa procura o profissional ou a equipe especializada para a realização desse diagnóstico, é fundamental você cercar a queixa desse paciente, a sintomatologia dele, em vários traços que podem estar pertencendo a essas características. Então, quando você está falando do TEA, é fundamental você identificar e avaliar se existem questões relacionadas ao TDAH, se sim, quais são os especificadores, tá? Se é um TDAH eminentemente desatento, um TDAH eminentemente impulsivo ou um TDAH eminentemente hiperativo. Ou se essa pessoa possui duas dessas características ou até as três características do TDAH. Então esse é um primeiro bloco. O segundo bloco é o bloco das altas habilidades, tá? Em que você vai ter uma avaliação funcional, uma avaliação de coeficiência de inteligência, e aí você vai estar identificando o potencial desse indivíduo. E definitivamente você fazer uma avaliação das funções executivas, que são todas as habilidades funcionais do cérebro, e a velocidade de processamento. É claro, se a procura for por TEA, você vai também investigar essas características do TEA, tá? E então você vai ter um bloco todo fechado para você ver se esse sintoma está ou não relacionado ao TEA, se é TEA, se é TDAH, se são altas habilidades, porque são todos diagnósticos que apresentam uma aproximação sintomatológica, principalmente na questão social, e que podem estar definindo o perfil desse indivíduo, tá? O segundo bloco é o bloco de comorbidades, que é o bloco da psicopatologia. O que eventualmente esse indivíduo, além de ou TEA, ou TDAH, ou altas habilidades, ou duas dessas características, ou três dessas características, pode estar apresentando em termos de comorbidade relacionadas à ansiedade, relacionadas ao humor, tá? Que podem estar participando da vida desse sujeito, certo? Uma pergunta que vocês poderiam estar fazendo, Clécio, como é que se realiza essa avaliação? Essa avaliação ela é realizada em dois grandes eixos. O primeiro deles é o da entrevista clínica diagnóstica, em que o profissional vai estar com o paciente e vai estar fazendo uma entrevista semi-estruturada, e através dessa entrevista, então, ele vai estar definindo diferentes tipos de critérios diagnósticos para, eventualmente, estar se aproximando de algum tipo de transtorno através dessa entrevista. Outro fator que a entrevista é extremamente fundamental é a partir da entrevista que você vai consolidar quais são os instrumentos neuropsicológicos que esse indivíduo necessita passar para você ter uma comprovação ou não desse processo diagnóstico. A entrevista, que é o primeiro passo, ela é universalmente tida como uma etapa soberana, tá? Você pode ter dados da entrevista que necessariamente não fecham com os resultados da avaliação neuropsicológica, tá? Então você vai ter na entrevista um componente soberano. O segundo bloco são os testes, tá? Esses testes, eles são
voltados para respostas específicas do funcionamento cognitivo. Elas trabalham numa somatória de características que em si vai definir se esse indivíduo, junto com a entrevista, né, ele então tem um diagnóstico de TEA, ele tem um diagnóstico de TDAH, ou tem um diagnóstico de altas habilidades, ou a somatória dos 3 ou de 2 desses componentes, tá? Isso dentro do contexto da psicologia, né? Quando essa pessoa ela passa pelo neurologista, o protocolo o neurologista faz a avaliação clínica, identifica sinais e busca parceria interdisciplinar com a psicologia para então estar complementando com esses exames e esses testes neuropsicológicos, certo? Qual é o fundamento dessa visão? Qual é a finalidade de você ter um critério tão aprofundado? Você efetivamente conseguir identificar todos os sinais que esse indivíduo apresenta para você poder ter um parâmetro adequado para a elaboração de um plano de tratamento, tá? E saber identificar o que cada um desses elementos identificados no diagnóstico implicam na rotina desse indivíduo e comprometem a qualidade de vida deles. A partir daí, você consegue ter uma somatória de processos terapêuticos para fazer com que a evolução da qualidade de vida desse paciente aconteça, ok? Gente, um grande abraço. Ao longo da semana vamos estar aí com novos vídeos. Todas as colaborações de vocês são importantes, então deixe seus comentários, tragam as suas sugestões que a gente vai estar conversando. Um grande abraço.